Olá galera, Daniel Munduruku aqui na área novamente, retomando as nossas atividades nesse ano de 2021, com o nosso desejo sempre de contribuir com a reflexão, com as questões que estão prementes na nossa sociedade, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista cultural, seja do ponto de vista das políticas públicas que os povos indígenas estão sofrendo nesse momento, né? Sofrendo é um termo bem adequado para esse momento, porque de fato quando a gente não tem um projeto para as nossas populações, a gente acaba sofrendo as políticas públicas que o governo acaba impondo sobre nossa gente, não é? E a ideia desses nossos encontros sempre é para a gente poder contribuir, para a gente poder conversar a respeito dessa temática, de temáticas que são muito relevantes para a nossa compreensão do que seja esse nosso grande país. Queria dizer para vocês que eu estou agora, aliás, eu recebi um convite, né, recentemente, para fazer um prefácio de uma nova edição do livro Quarupi, um livro escrito pelo Antônio Calado, um grande brasileiro, né, um grande crítico da nossa literatura. E esse livro me reportou algumas questões que eu gostaria de refletir para vocês. Esse prefácio deve sair, como eu falei, numa nova edição do livro, se, é claro, a editora aprovar, né? Porque nem sempre aquilo que a gente escreve às vezes está de acordo com o que a linha editorial requer para um livro e para uma obra. Então, nem sempre aquilo que se escreve se publica, é bem verdade. Agora, mas deve sair, suponho eu, se não na versão que eu fiz, talvez numa outra versão, numa outra adequação, né, para que se encaixe melhor na obra a ser publicada. Mas o fato é que a leitura desse livro, que eu confesso a você, não tinha lido antes, me trouxe algumas questões que são muito pertinentes a gente discutir logo nesse começo de ano, né? E uma dessas questões é justamente ver como a sociedade brasileira como um todo foi desenvolvendo seu pensamento de fato, né, sobre os povos indígenas, sendo cada vez mais trazidas de um passado idílico, né, para os nossos tempos contemporâneos. A obra, que é de 1967, se eu não me engano, ela retrata justamente esse período, né, que vai do final dos anos 50 até o final dos anos 60, início dos anos 70. Portanto, uma época de muita mudança política, de muita transformação política no mundo, mas também no Brasil. E o livro ele traz um pouco esse componente dessas mudanças, desses conflitos, tendo como pano de fundo o desejo, né, de um missionário, né, de um sacerdote, um padre católico, que queria ir para o Xingu criar uma prelazia, criar uma paróquia, né, dentro da região. E uma parte do livro ele se passa exatamente entre a preparação de ida para esse lugar e a chegada efetiva do missionário no território indígena, que até então não era ainda o Parque do Xingu, né, ainda não havia sido criado, e a celebração do Quarupi, a expectativa inclusive de como o presidente Getúlio Vargas poderia ter ido na ocasião para a inauguração do parque, acabou não se efetivando, mas enfim, a trama ela passa muito por aí, passa muito por esses elementos, né? Um padre, um sertanista que já faz parte do SPI, né, do Serviço de Proteção ao Índio, na ocasião, e como essa pessoa que idealizava esse projeto, né, da criação do parque, ele vai sendo aos poucos, não apenas tomado pelo espírito, né, da criação do parque como uma forma de proteção
das populações indígenas daquela região, mas também como ser uma reprodução, ele pensava, de uma sociedade comunista. É mesmo assim, né, de uma república comunista, né, como aconteceu com os Guarani das Missões lá do Rio Grande do Sul, né, em que eles tiveram uma experiência, né, de sociedade comunista até ser depois destronado, digamos assim, pelo governo estabelecido, né, que não queria nunca essa experiência. Mas essa leitura me jogou mesmo assim no espírito, no pensamento, o como é que a sociedade brasileira ela vem construindo a sua visão sobre os povos indígenas a partir de um olhar, um olhar idílico, de um olhar equivocado, de um olhar intransigente, né, de um olhar totalmente incompreensível, né, por mais esforço que se possa fazer e por mais desejo que se tenha de se constituir, né, de constituir as populações indígenas como parte do povo brasileiro. Eu estou falando daquela época, mas vale para hoje. Como é que isso também foi sendo fruto de um engodo, né, um engodo nacional, de um engodo institucional, né, de modo que também para os povos indígenas o racismo institucional já existe desde sempre. Primeiro pela falta mesmo de compreensão dessa diversidade, segundo pela falta de políticas públicas, por conta dessa incompreensão de políticas públicas efetivas para essas populações, a partir das suas próprias compreensões, e, é claro, em terceiro lugar, também pela ausência, né, de um pensamento indigenista brasileiro que pudesse fazer frente a esse tipo de massacre. Não que não houvesse um Darcy Ribeiro nessa ocasião, né? Não que não houvesse um comprometimento da antropologia que estava em franco crescimento nessa ocasião. Havia tudo isso, mas não houve força o suficiente, né, para que essa sociedade a sociedade brasileira pudesse de fato contemplar as sociedades indígenas como uma experiência outra de humanidade. Isso infelizmente não aconteceu, tá? Agora, uma outra coisa que me tem ocorrido sempre por conta talvez dessa leitura é perceber que como, apesar de todo o sofrimento que os povos indígenas têm vivido ao longo dos 520 anos, e 21 daqui a pouco, têm vivido, como é que eles têm conseguido, esses povos, né, têm conseguido atualizar a sua permanência dentro do Brasil, não abrindo mão daquilo que efetivamente são, né? E isso se mostra nos nossos dias de uma forma mais efetiva. Porque se a gente levar em consideração a existência da literatura indígena, a existência de uma música indígena premiada, a existência de uma produção audiovisual indígena também premiada, né, a existência da presença, né, dos povos indígenas, de muitos indígenas, jovens indígenas, dentro das várias linguagens da arte e inclusive nas universidades, a gente entende o porquê que essas populações elas são resilientes mesmo, né? E elas conseguem fazer do limão uma limonada, né? Com o limão que recebe, uma limonada. E isso me dá muita esperança para aquilo que vem pela frente, né? Que é justamente de nós termos maiores condições e capacidade de enfrentarmos, né? De fazer o enfrentamento a uma sociedade que hoje se demonstra ainda mais preconceituosa, ainda mais intolerante, ainda mais desrespeitosa, ainda mais homofóbica do que em tempos antigos. Hoje, com toda a nossa tecnologia, a sociedade brasileira, talvez por conta disso mesmo, né, ela começa a tirar de dentro de si, né, talvez que estivesse escondido ali, que fosse um grão de mostarda que estava ali plantado e que agora, no século XXI, né,
nesse ano 2021 do século 21, ela está aflorando e se mostrando cada vez mais perniciosa, né? Infelizmente. Mas, como eu dizia, os povos indígenas, as populações indígenas, sociedades indígenas, elas têm demonstrado formas muito criativas de fazer esse enfrentamento, e é isso que me orgulha, com certeza, né? Orgulha, seja do ponto de vista da literatura, e perceber que a literatura tem de fato um papel decisivo nessa construção de uma nova consciência entre os indígenas, mas também por perceber que existem esses movimentos indígenas e existem esses indígenas em movimento cumprindo um papel importantíssimo de construção de uma nova sociedade brasileira. É para ficar atento a isso, viu, gente? Fica atento, tá bom? Percebam como as populações indígenas têm oferecido olhares diferenciados para a gente perceber a sociedade que a gente vive. Um beijo carinhoso para vocês, em breve eu volto. Não esqueçam de curtir esse vídeo se gostarem, não esqueçam de se inscrever, né, no nosso canal. Vamos fazer esse canal crescer e chegar cada vez mais longe, tá bom? Até a próxima!